Hello guys, I'm here today to record a class for you. We are on book number 6 and we're gonna try to finish this book today so that we can continue in our next live on Thursday and start book number 7, ok? Vamos começar aí a última lição, que são as aulas 22 e 23 do livro 6, para que nós possamos na quinta-feira iniciar o livro 7, beleza? Vamos nessa? Vamos começar aí, galera, com um texto para as questões de 1 a 4, tá bom? Que é um texto que eu mencionei para vocês na live anterior sobre o que o Obama falou em relação aos turistas brasileiros, tá bom? Então vamos lá. Obama to Brazil. Send us your affluent money spent masses. If I were a restaurant owner, I might cut back a bit on Coca-Cola and stock some Guaraná. That's the favorite soft drink in Brazil, whose tourists, propelled by the emerging giant's roaring economy, have been spending money like, well, Americans all over the world in recent years, but especially in the US. Brazilians are estimated to drop almost 45 million a day while abroad. And in 2010, 1.2 million of them, the fifth largest number from any country, visited the US and pumped 6 billion into the economy. And they buy more than Mickey Mouse ears. Brazilians are currently purchasing almost a tenth of the houses and apartments being sold in the Miami area. So it would make sense for the US, whose economy hasn't roared in years, to roll out a red carpet for os brasileiros, whose applications for non-immigrants US visas have increased 234% in the past 5 years. President Obama today traveled to the Mickey Mouse Ears capital, Orlando, to announce that the US would finally start streamlining the tourist visa procedure after a decade of post-9/11 strictures. The reforms are geared especially at helping visitors from Brazil and China get to the US faster. Obama ordered the State Department, for example, to increase non-immigrant visa processing capacity in those two countries by 40% this year. Ensure that 80% of tourist visa applicants are granted. Interviews within 21 days, and simplify and speed up the process for low-risk applicants, such as those renewing tourist visas and younger and older first-time Brazilian applicants. Muito bom, galera. Vamos dar uma olhadinha nas nossas questões. Número 1, de acordo com o texto, os brasileiros em visita aos Estados Unidos, na letra A, consomem mais Guaraná do que Coca-Cola ao frequentarem os restaurantes das grandes cidades americanas? Ou constituíram o quinto maior contingente de turistas de 2010, no ano que gastaram no país 6 bilhões de dólares. Na C, gastam mais dinheiro em compras e hospedagem naquele país do que os americanos que visitam o Brasil? Ou merecem ser recebidos com tapete vermelho e liberados da exigência de visto de turista para entrarem no país? Bom, vamos dar uma interpretada nesse texto aqui junto comigo para a gente conseguir responder a nossa primeira questão. Vamos lá? O Obama fala para o Brasil: enviem-nos seus afluentes e as suas massas gastantes de dinheiro. If I were a restaurant owner, se eu fosse um dono de restaurante, if I were, que é uma das coisas que nós discutimos na aula passada, não if I was, if I were. Se eu fosse um dono de restaurante, eu faria o quê? I might cut back a bit on Coca-Cola. Eu diminuiria um pouco na Coca-Cola and stock some Guaraná. Estocaria um pouco de Guaraná. That's the favorite soft drink in Brazil. Que é a bebida favorita. Soft drink, refrigerante, no Brasil. Por quê? That's whose tourists propelled by emerging giants roaring economy. Cujos turistas lá no Brasil impulsionam, propelled, ok? Impulsionam ou impulsionaram por uma
pujante, emergente, gigante economia, ok? Então o Brasil está crescendo. Have been spending money like, tem gastado muito dinheiro, tipo, bem, os Estados Unidos, ou os americanos, Americans all over the world in recent years. Então, os brasileiros têm gastado muito dinheiro no exterior, bem como os americanos têm feito também nos anos recentes. But especially in the US. Mas especialmente os brasileiros estão gastando nos Estados Unidos. Brazilians are estimated to drop almost 45 million a day while abroad. Então, os brasileiros são estimados em gastar quase 45 milhões por dia enquanto eles estão no exterior, abroad, ok? And in 2010, em 2010, 1.2 million of them, 1.200.000 brasileiros, ou seja, the fifth largest number from any country, o quinto número maior de qualquer outro país, visited the US. Então aqui ele está falando que 1.200.000 brasileiros visitaram os Estados Unidos em 2010, ok? And pumped é injetar, ok? Pumped, injetaram. Tem a nossa primeira palavrinha lá, roaring, que é pujante, né? Que nós vimos lá em cima, economia pujante, crescente. E pump, ou pumped, é injetar, tá bom? Tanto que a bomba de combustível lá nos Estados Unidos é uma pump, porque você injeta gasolina no carro, ok? Então, o Brasil injetou o quê? 6 billion into the economy, ok? Então, olha só que bacana, né? And they buy more than Mickey Mouse ears. E os brasileiros compram muito mais além do que orelhas de Mickey. Porque o brasileiro é conhecido por ir para Orlando, né? O que os brasileiros compram? Brazilians are atualmente, purchasing, comprando, quase 1/10, almost a tenth of the house and apartments being sold in the Miami area. Então o Brasil está comprando quase 1/10 de todas as casas que estão sendo vendidas na área de Miami. Olha que legal isso, hein? So it would make sense for the US, então faria sentido para os Estados Unidos, whose economy hasn't roared in years, cuja economia não tem reagido, ok? Seria lá a número 3, né? Roar é rugir, né? Roar. Tem aqui aquela música da Katy Perry. Mas nesse caso, em economia, a gente fala reagir. Então a economia não tem rugido, não tem reagido, não tem crescido tanto em muitos anos. To roll out a red carpet for os brasileiros. Então, os Estados Unidos deveria fazer o quê? Roll out, abrir, espalhar um tapete mais vermelho. Red é vermelho, redder, mais vermelho para os brasileiros. Ou seja, valorizar mais os brasileiros por esse motivo, né? Whose applications for non-immigrant US visas, cujas aplicações, as tentativas de conseguir os vistos de não imigrantes para os Estados Unidos, have increased 134%. Cresceram 234% nos últimos 5 anos, ok? President Obama today traveled to the Mickey Mouse Ears capital, Orlando. Então, Obama ele visitou a capital das orelhas de Mickey, que é Orlando, para anunciar que the US would finally start streamlining. Os Estados Unidos iriam finalmente iniciar uma simplificação, tá? Essa palavrinha é streamlining, uma simplificação de vistos de turista, nos procedimentos de visto de turista. After a decade, depois de uma década, após essas restrições aí, que são chamados de post 9/11, que é pós 11 de setembro, ok? Que entrou essa restrição aí, tá bom? 10 anos depois. So the reforms are geared, as reformas são engrenadas, especially at helping visitors, então são baseadas, engrenadas em
ajudar os visitantes do Brasil e da China a chegar nos Estados Unidos faster, mais rápido, ok? Peraí, me perdi aqui. Obama ordered the State Department, for example, to increase non-immigrant visa processing capacity in those two countries by 40%. Então, Obama ele pediu para que o Departamento do Estado aumentasse os processos, capacidade de processamento de vistos em 40% para esse ano. Ensuring that 80% of tourist visa applicants are granted. Então, para garantir que 80% dessas pessoas que estão aplicando seja garantido o visto, tá bom? E as entrevistas não passassem de 21 dias, dentro de 21 dias. And simplify and speed up the process. Simplificar e acelerar o processo para aplicantes de baixo risco, low risk applicants, bem como those renewing tourist visas, aqueles também renovando o visto de turista, e os viajantes ou aplicantes jovens ou velhos do Brasil, tá bom? E aqui ele fala first time Brazilian applicants, os aplicantes, aqueles que estão tentando o visto pela primeira vez, beleza? Então agora, de acordo com o texto, o que a gente entende? Que os brasileiros consomem mais Guaraná que Coca-Cola nos Estados Unidos? Não, Obama falou que se ele fosse um dono de restaurante, ele colocaria Guaraná lá, tá bom? Para vender, porque tem muito BR viajando para os Estados Unidos. Os brasileiros constituem o quinto maior contingente de turistas em 2010? Sim, falou lá embaixo, em 2010, 1.200.000 brasileiros, o quinto maior número de visitantes. E gastaram no país 6 bilhões de dólares? Também falou lá, injetaram, pumped 6 billion into the economy. Então já encontramos a nossa resposta. Os brasileiros gastam mais dinheiro em compras, hospedagem, não falou nada de hospedagem, né, galera? Não falou nada sobre os americanos visitando o Brasil. Os brasileiros merecem ser recebidos com tapete vermelho? Sim. E liberados da exigência de visto? Não. Terão visto facilitado, mas não liberado. Então a alternativa correta é a letra B. Okay, number 2. According to the text of the American government, considers young and old people renewing their visas as low-risk applicants. B. Intends to import Guaraná from Brazil to please the Brazilian tourists. C. Has announced procedures to simplify the visa permission for Brazilian tourists. O. Has stated the maximum of 21 days for all tourist visa applicants interviews. Beleza. De acordo com o texto, o governo americano, o que ele quer, gente, de forma geral? Ele considera que as pessoas jovens e mais velhas, renovem os vistos como aplicantes de baixo risco, ou ele tem a intenção de importar Guaraná do Brasil para to please the Brazilian tourists, para dar prazer, para agradar os turistas brasileiros, ou ele anunciou procedimentos para simplificar o visto e a permissão para turistas brasileiros, ou ele falou que tem que levar no máximo 21 dias para as entrevistas de aplicantes de visto de turista nos Estados Unidos. O que mais se encaixa com a ideia total do texto no que diz respeito ao que o governo americano quer fazer? Ele falou que se ele fosse dono de restaurante, ele colocaria Guaraná, não que os Estados Unidos vai importar Guaraná de lá. Então a B a gente já elimina, tá bom? Ele considera que os jovens e velhos que estão aplicando pelo visto, eles são de baixo risco. Não foi exatamente o que o governo propôs, ele só disse que quer facilitar e simplificar os de baixo risco, tá bom? E os aplicantes que estão jovens ou mais velhos. Então ele não está dizendo que os jovens e velhos são mais de baixo risco, tá bom? Então também não é o que o governo tem a intenção. O governo anunciou procedimentos para simplificar o visto e a permissão turistas brasileiros? Sim,
né? Toda essa explicação, essa contextualização do Obama é para provar que os brasileiros de fato precisam ter um processo de visto simplificado e é o que o governo quer fazer, tá bom? Então abarca tudo isso daqui dentro dessa questão, procedimentos para facilitar o visto de brasileiros. E aí ele falou também que tem que ter no máximo 21 dias para todos os aplicantes, não para todos, para os brasileiros e para os chineses, para os jovens e para os mais velhos que estiverem aplicando, mas não para todos, tá bom? Então, letra C. Ok, galera, número 3. Considerando-se os aspectos estruturais do texto, a expressão for example, na linha 25, olha lá, Obama ordered the State Department, for example, to increase non-immigrant visa processing capacity. Ok. Então, a expressão for example ela pode ser substituída no mesmo contexto ou com o mesmo significado pela expressão for instance. Não preciso nem ler o resto, né, galera? Que a gente já sabe que for example e for instance são sinônimos. Então, está correta. Agora, só vamos dar uma olhadinha na B. A sentença tourists have been spending money equivale em sentido a tourists have been spent money. Sabemos quando eu tenho have been, o próximo verbo tem que estar com ing. Have been spending. Não pode estar no passado, então está errado. Na sentença, it would make sense for the US, o termo would é um verbo modal que indica o passado de will? Não. O would ele dá uma possibilidade do verbo acontecer. Então, por exemplo, o would aqui, nessa frase, é it would make, ao invés de faria, ao invés de fazer ou fará, que seria o sentido do will, ele traz o sentido de possibilidade, traz o iria para o verbo, que é algo que eu já falei para vocês. It would make, faria sentido. Então, ele não é o passado de will. Nos termos currently, especially, finally, verifica-se o processo de formação de advérbios a partir de substantivos? Não. Formação de advérbios a partir de adjetivos e não substantivos. Por quê? Current é atual. Atual é um adjetivo, ok? Especially é um advérbio formado por um adjetivo. Special, for example, you are special. Você é especial, especial uma qualidade, um adjetivo. Final também é um adjetivo. Quando eu coloco o sufixo li, eu transformo em um advérbio, ok? Finalmente, atualmente, especialmente. Isso eu já ensinei para vocês, beleza? Então a letra A é a correta. Ok, meus queridos, vamos para a última questão, número 4. Ainda em relação à estrutura linguística do texto, observa-se o seguinte. A sentença Brazilians are estimated to drop almost 45 million. Na voz ativa, seria They estimate that Brazilians drop almost 45 million. B. A sentença If I were a restaurant owner, na primeira linha, reproduz uma forma coloquial da expressão If I was a restaurant owner, seria de fato a norma culta? Ou o termo em destaque em The Favorite Soft Drink in Brazil, whose tourists, esse whose ele se refere a The Favorite Soft Drink e expressa a ideia de posse. Ou a D. Os termos Tourist Visa, First Time and Visa Processing são adjetivos formados a partir da junção de dois substantivos. Vamos começar de baixo para cima? Esses termos Tourist Visa, First Time Visa Processing são adjetivos? Não são qualidades, são substantivos formados por dois substantivos. Então, de fato, aqui não são adjetivos. Ó, visto de turista. Turista, substantivo. Visto, substantivo. Dois substantivos juntos que não deixam de ser um substantivo comum, ok? Então tá errado. O termo em destaque, the favorite soft drink in Brazil, whose tourists. Esse whose, ele expressa a ideia de posse.
Correto. Mas a posse que ele indica é em relação a the soft drink. Então, ó, a bebida favorita no Brasil, cujos turistas... Então, esse whose, ele se refere a Brasil. No Brasil, cujos turistas do Brasil... Blá, 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 blá. Então, não se refere à bebida, e sim ao Brasil. B. A sentença if I were a restaurant owner seria a forma coloquial da culta, que de fato é if I was a restaurant owner. Também está errado, porque a gente já sabe que é a forma correta, por mais seja estranho, pelo fato de que I utiliza-se com was no passado do verbo to be, mas na condicional eu uso if I were e não if I was, ok? Então também está errado. O que sobrou foi a letra A, que é a nossa correta aqui. Na sentença, Brazilians are estimated to drop almost 45 million. Então ele está falando que os brasileiros são estimados. Eu estou na voz passiva, tá? Aí, na voz ativa eu vou mudar e o brasileiro vai estimar, ok? Não será estimado, mas sim ele vai estimar, ok? So, they estimate that Brazilians drop almost 45 million. Então, eles estimam que os brasileiros, e não os brasileiros serão estimados, sim, eles estimam. Então, eu só troco a ordem, tá bom, pessoal? Nós vamos falar um pouquinho mais na próxima aula sobre a voz ativa e passiva, que é muito simples, tá? Então, está correto na voz ativa. They estimate that Brazilians drop almost 45 million. Nesse caso, eu só troco o sujeito pelo objeto, mas o sentido é o mesmo, beleza? Vejo vocês na nossa live. Felizmente, acho que vai ficar muito longo para eu continuar aqui, tá? Até porque eu tenho que explicar a voz ativa e a voz passiva para vocês, tá bom? E demora um pouquinho. Na live eu vou fazer isso com mais tranquilidade com vocês, beleza? I'll see you in the next one, guys. Bye. Thank you so much for watching.